Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Então tá legal, vamos nessa. Veja, chegamos aqui na nossa última parte do estudo da cinemática, que é referente ao movimento circular uniformemente variado e a transmissão do movimento circular. Então a gente chegou na última parte da cinemática. Próxima aula a gente começa a falar um pouco de dinâmica, das leis de Newton, especificamente, tá legal? Então, olha só, pessoal, o que vai mudar dessa aula de número 6 para a aula de número 5? Que agora o movimento circular, ele é variado, uniformemente variado. O que quer dizer esse uniformemente variado? Que hoje eu vou ter aceleração. Lembra lá do movimento retilíneo? O movimento retilíneo, aula de número 1, eu sempre tinha a mesma velocidade. O movimento retilíneo uniformemente variado, aula de número 2. O que mudava? Que na aula de número 2 eu tinha aceleração, né? Ou seja, ia variar a velocidade. Então, basicamente, o que vai acontecer na aula de hoje é a mesma coisa, tá legal? Hoje, o meu ventilador, ele não está girando sempre com a mesma velocidade. Essa velocidade está variando. Ou o meu ventilador está acelerando, ou ele está retardando o movimento, tá bem? A mesma coisa a minha roda gigante, ela não vai ter sempre a mesma velocidade angular. Ela vai ter hora velocidade angular maior e hora menor, ou seja, eu vou ter a variação dessa velocidade angular. A mesma coisa aqui na serra, tá? Então, o que vai acontecer na primeira parte da aula de hoje é isso aí, que a nossa velocidade vai variar, portanto, é um movimento uniformemente variado, tá legal? Só que quando a gente fala aqui em movimento circular, a gente tem várias acelerações envolvidas. Não é igual lá no movimento linear. Lá, na aula 2, a gente tinha aceleração, que era aceleração dada pelo carro, que era aceleração dada pelo próprio móvel. E na aula de número 3, que eram os movimentos na vertical, a aceleração ela era dada pela própria aceleração da gravidade. Aqui a coisa é um pouco diferente. Aqui a gente tem algumas acelerações envolvidas, então a gente vai estudar parte a parte cada uma delas para não dar confusão. E a primeira que a gente vai estudar é essa daqui. E essa daqui ela vai ser muito importante lá para frente para a gente, quando a gente chegar na aula de força centrípeta, que é a tal chamada aceleração centrípeta. Então, no movimento circular, eu tenho aceleração centrípeta. Só no circular. Se não for movimento circular, eu não tenho aceleração centrípeta. E o que ela faz? Dá uma olhada aqui, ó. A primeira função dela aqui citada é o seguinte: a componente centrípeta mede a rapidez com que a direção do vetor velocidade varia. Então veja, o teu vetor velocidade, eu vou desenhar ele aqui para você, uma suposição de um vetor velocidade. Ó. Teu vetor velocidade, ora, pode estar aqui. Daí ele vai variando, sempre tangente o teu vetor velocidade, ó, sempre tangente o teu vetor velocidade. E quem faz variar esse vetor velocidade aqui é a aceleração centrípeta. Então, em muitos casos, a gente fala assim, ó, na aceleração centrípeta, a grande função dela no movimento circular é, digamos assim, fazer com que esse corpo aqui estudado faça a curva. Então, se esse corpo aqui está realizando uma curva, é porque a aceleração centrípeta está fazendo isso, tá bem? Então, em resumo geral, o que eu preciso saber da aceleração centrípeta? Ah, eu preciso saber que ela faz com que o corpo realize a curva. Então, quem faz com que o corpo realize a curva é a aceleração centrípeta. E ela tem mais funções? Ela tem mais funções, olha só. Possui direção radial e aponta sempre para o centro da trajetória. Então, veja, para onde que aponta a aceleração centrípeta? Sempre para o centro da trajetória. Aonde é o centro da trajetória? É o centro da circunferência, tudo bem? Lembre-se, o movimento circular, ele simula uma circunferência. Então, a aceleração centrípeta sempre aponta aqui, ó, para o centro da minha circunferência. E eu posso calcular essa aceleração centrípeta? Sim, você pode calcular. E de duas maneiras diferentes. Qual é a certa? Não existe a certa, vai depender dos dados que você receber. Se você receber como dado a velocidade linear, a aceleração centrípeta é calculada da velocidade linear ao quadrado pelo raio. Se você receber a velocidade angular como dado, a aceleração centrípeta é calculada pela velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Mas que raio é esse? É o raio da própria circunferência, ou seja, é o raio aqui da minha trajetória. Tá legal? Então, veja, vai depender do que você receber. Mas não é difícil de guardar essa fórmula. Lembre-se, o que é aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado. Qual velocidade? Ah, se for a linear, divide pelo raio. Se for angular, multiplica. Tá legal?
Olha o último questionamento da aceleração centrípeta. O movimento circular uniforme pode apresentar aceleração centrípeta, desde que sua velocidade seja diferente de zero. Então, isso aqui, pessoal, é algo muito importante para a aula de hoje. E é algo que, se você entender aqui rapidamente, você não vai cair em várias pegadinhas que aparecem em vestibular para você. Que é o seguinte, galera. Agora preste atenção aqui. Veja, lembra lá da aula de número 1 do movimento retilíneo uniforme? No movimento retilíneo uniforme, eu não tinha aceleração. Só que no movimento circular uniforme, ou seja, o movimento que estava acontecendo na aula passada, que era o movimento circular uniforme, por mais que essa velocidade, perceba, essa velocidade V que está circulando aqui, nessa nossa GIF, ela é sempre a mesma. Tudo bem? Supomos que essa velocidade aqui seja de 5 metros por segundo. Todos os pontos aqui, ó, que ela está passando, ela está apresentando o mesmo 5 metros por segundo. Você pode observar isso na própria GIF, que ela está constante, ela não está acelerando e nem freando, é sempre o mesmo tamanho de vetor, ou seja, essa velocidade é sempre a mesma. Mas aqui, olha o detalhe da pegadinha. Por mais que eu não tenha variação dessa velocidade, eu vou ter aceleração centrípeta. Então, qual é a regra? Sempre que eu tiver um movimento circular, eu tenho aceleração centrípeta. Por mais que eu não tenha variação de velocidade, eu vou ter aceleração centrípeta. Por quê? Porque ela é responsável pelo que o meu corpo realize a curva. Então, se meu corpo está realizando a curva, eu tenho aceleração centrípeta, por mais que não varie a velocidade. Então, eu estou sendo bem chato e bem incisivo nisso, que é muito comum eles pedirem esse prova para vocês. Ah, no movimento retilíneo eu não tenho aceleração. Verdadeiro, não tem. No movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho. Sim, você tem. No movimento circular uniforme, eu não tenho aceleração. Mentira, você tem. É a aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta, você tem ela no movimento circular uniforme e no movimento circular uniformemente variado. Você tem essas dois movimentos com ela. Então, tenha em mente o quê? Fez curva, tenho aceleração centrípeta, independentemente da minha velocidade. Tá legal? A não ser que ele esteja parado, né? Que essa velocidade seja nula. Daí eu não vou ter, né? Obviamente. E agora a gente vai falar aqui da outra aceleração, que é a aceleração tangencial. Essa sim, qual é a função dela? Dá uma olhada aqui, ó. A aceleração tangencial mede a rapidez com que o vetor velocidade varia. Então, quem faz variar a velocidade do movimento circular é esse cara aqui, é a aceleração tangencial. Puxa, se eu tiver na aula passada que é o movimento circular uniforme, tem aceleração tangencial também? Não. Essa você não tem, tudo bem? A aceleração centrípeta sempre você vai ter nos movimentos circulares. Agora, para que você tenha aceleração tangencial, você precisa o quê? Variar a velocidade. Se você variou a velocidade, ela é específica desse movimento aqui, movimento circular uniformemente variado, tá bem? Então, tem em mente essa diferença aí. E qual é a função dela? A função dela é fazer a curva? Não, fazer a curva é a função da aceleração centrípeta. Então, o que ela vai fazer para mim? Ela vai fazer justamente isso, variar a velocidade. Ou ela vai pegar esse teu corpo aqui e fazer ele aumentar a velocidade desse movimento circular, ou então frear. Ela vai fazer variar essa velocidade. É isso que ela faz. Então, é muito simples de entender. A aceleração tangencial faz o que no movimento circular? Varia a velocidade. Tudo bem? E a aceleração centrípeta? Faz fazer a curva. Tá legal? E aonde que é a direção? A direção da centrípeta apontado para o centro. A direção da tangencial, olha só, o nome já diz tangencial, ou seja, ela é tangente ao movimento, tá legal? E aqui, veja, ela pode ter o mesmo sentido da velocidade, dando característica de um movimento acelerado, ou ela pode ter direção contrária da velocidade, dando característica ao movimento retardado. Exatamente igual acontece na aula de número 2. Se V e A apontam para o mesmo lado, o movimento acelerado. Agora a velocidade está para a direita, a aceleração está para a esquerda, putz, está freando, então o movimento retardado. Aqui é a mesma coisa. Só que em vez de a gente falar em esquerda, direita, a gente fala em sentido horário, sentido anti-horário, né? Faz mais sentido aqui. Então, olha só, vamos ver a outra questionamento aqui, ó. O módulo do vetor aceleração tangencial é nulo nos movimentos uniformes, ó, justamente o que eu falei para vocês. Movimento circular uniforme eu não tenho esse cara aqui, mas olha, eu tô focando muito nisso. Tô sendo chato, repetitivo, mas a centrípeta eu tenho, tá bem?
Aqui embaixo, ó, a aceleração tangencial pode ser calculada? Pode, claro que pode. Como que eu vou calcular essa aceleração tangencial? A aceleração tangencial é igual a alfa R. O que que é R? R é o raio, né? R não tenho dúvida alguma, é o raio da minha trajetória. Exatamente o mesmo raio que eu calculava lá em cima a centrípeta. Raio é raio. E quem é esse alfa? Aqui a coisa começa a pegar preço. Porque o alfa é a aceleração angular. Mas espera aí, da onde eu vou descobrir a aceleração angular? Vem cá, eu já vou te falar sobre ela. Então, em resumo, vamos entender o que a gente aprendeu até agora, que eu sei que é um pouco difícil mesmo. A aceleração no movimento circular é esse cara aqui, que é a aceleração resultante. Mas essa aceleração resultante, ela é composta de duas partes. A parte que eu chamo de tangencial e a parte que eu chamo de centrípeta. Ora, a parte que eu chamo de centrípeta é aquela que vai fazer a minha bolinha roxa aqui fazer a curva. E ela pode ser calculada pelo quadrado da velocidade. Se for a linear, divido pelo raio. Se for angular, multiplica pelo raio. Show, fechou. O que a tangencial faz? A tangencial faz mudar a velocidade. Então, se eu tenho variação de velocidade no meu movimento aqui, circular, eu tenho esse cara aqui e eu posso calcular ele, que é o alfa R. Mas o que é o alfa? A alfa é a aceleração angular. Mas da onde que vem essa maldita aceleração angular? Dá uma olhada aqui. Você se lembra que na aula passada eu falei, pessoal, lembra lá do chovete? O chovete também existe aqui na nossa aula passada. Só que em vez de eu falar de posição linear, eu falava de posição angular. Em vez de eu falar de posição linear inicial, eu falava de posição angular inicial. Em vez de eu falar de velocidade linear, eu falava de velocidade angular, mas é tudo igual. É um chovete do mundo circular. Então, essa aceleração angular, ela vem para você daqui, ó. Deixa eu achar lá para você, ó. Ela está aqui, e você já vai entender como que essa aceleração apareceu aqui. Você lembra lá do vovô ateu? Então, o vovô ateu, que é essa equação de número 1 aqui, que a gente viu na aula de número 2, ela também existe aqui no mundo circular. O vovô ateu existe aqui? Existe. Só que em vez de ser uma velocidade linear, é uma velocidade angular. Velocidade linear inicial, velocidade angular inicial. Aceleração, aceleração angular. Olha aqui ela, vezes o tempo. Então, veja, essa aceleração angular, ela vem aqui das nossas equações, pessoal, que era exatamente as nossas equações da aula de número 2. Olha só, isso aqui é a equação da Xuxa, né? Só que aqui ele colocou S em vez de X, mas você pode colocar X é igual a x0 V0t meio de até ao quadrado. A Xuxa vê tudo, mas meio atrapalhado. Só que olha só, em vez de ser as posições lineares, aqui são posições angulares. Aqui, ó, em vez de ser a velocidade linear, é a velocidade angular. Em vez de colocar o A, eu coloco o alfa. Por quê? Porque o A representa aqui uma aceleração linear e aqui ele representa uma aceleração angular. Então, por fim, da onde que vem esse alfa misterioso aqui? Esse alfa misterioso vem das nossas equações, que é as nossas equações do movimento circular uniformemente variado, que são exatamente iguais às equações do movimento uniformemente variado, ou movimento retilíneo uniformemente variado, como preferir. Inclusive, o Torricelli aqui embaixo, ó. O vovô fornicou com a vovó, mais duas amigas dela. Mesma coisa, só que adaptado para um mundo angular, tá legal? Então veja, pessoal, como eu falei para vocês, é a última parte da cinemática, que então a gente chegou, digamos assim, na parte mais complexa. É natural que o final seja um pouquinho mais complexo. E como isso é visto nos meus exercícios de vestibular, como pode cair algo que envolva isso? Vamos fazer esse exercício aqui da Universidade Federal, acho que de Pernambuco, tá? Acho eu. Vamos lá. O eixo de um motor gira 3.600 rotações por minuto, então eu tenho um motor que está ligado e esse motor tem essa rotação aqui de 3.600 RPM. Beleza, então eu vou anotar aqui, 3.600 RPM. Legal. E ele é frenado, ou seja, ele está rodando a 3.600 RPM e eu quero fazer parar esse motor. Eu desliguei esse motor e eu preciso frear ele, eu quero parar. E ele está girando e eu quero parar. E ele falou, para que você consiga parar esse motor, você aplicou aqui uma desaceleração. Mas espera aí, essa desaceleração aqui que ele deu para a gente, o que, que ela é? Uma aceleração angular, beleza, mas ela é uma tangencial.
ela é uma aceleração angular ou ela é uma aceleração centrípeta? O que é isso aqui? Como que eu vou saber qual das três eu estou me referindo? Se você olhar aqui, pessoal, rad, lembre-se sempre da nossa dica. Se você olhar aqui, rad por alguma coisa, é um mundo angular. Rad por segundo, velocidade angular. Rad, posição angular. Rad por segundo ao quadrado, aceleração angular. Então, tem rad, eu estou falando do mundo angular. Guarde isso. Ah, então se eu estou falando de rad, eu estou falando de aceleração angular, que é o famoso alfa. Só que nessa situação ele é negativo. Por quê? Porque ele tem como objetivo parar o movimento, desacelerar. Se eu estou freando, é negativo. Então mantenha essa mesma ideia, que ele equivale a 20 pi rad por segundo ao quadrado. Se tem um segundo ao quadrado, isso caracteriza a aceleração, tá legal? Deixa eu até circular aqui para vocês de outra cor. Esse quadradinho aqui me caracteriza a aceleração. Se ele não existisse, seria a velocidade daí, tá bem? Ele fala que ele aplica essa aceleração aqui até parar esse motor. E ele pergunta qual é o tempo necessário para que isso aconteça. Então, você tem um motor ligado e você quer parar ele. Quanto tempo leva para você conseguir parar esse motor aqui? É isso que ele quer saber. Primeira coisa, pessoal, essa frequência que ele te deu, ela está em RPM. A gente sabe que no Sistema Internacional de Física, a frequência ela tem que entrar em Hertz, não é verdade? Em Hertz. Então, como que eu passo de RPM para Hertz? É aquela nossa equaçãozinha bem básica que eu pedi para vocês decorar, que era dividindo por 60. Então, de RPM para Hertz, você divide por 60. 3.600 por 60 é o próprio 60. Então, eu tenho uma frequência aqui de 60 Hz. E você sabe também da aula passada que a velocidade angular ela é igual a 2π vezes f. Então, aqui a gente pode calcular a velocidade angular, que vai ficar igual a 2. O π eu vou manter, mesma coisa, vezes o f, que é 60, que é a minha frequência. Então, eu vou manter o π até o final. Não vou colocar 3 no lugar do π, não vou fazer isso. Eu vou levar o π até o final. Então, eu faço 2 vezes 60, que é o 120, tá legal? O π eu levei. Puxa, mas aqui eu estou falando de velocidade angular. Se eu estou falando de velocidade angular, é rad por segundo. Então, beleza, eu já tenho a velocidade angular. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho também a minha aceleração angular e eu quero saber o tempo. Então, eu tenho velocidade, eu tenho aceleração e quero saber o tempo. Olha só, eu tenho velocidade, eu tenho aceleração e quero saber o tempo. Então, eu vou usar quem? Eu vou usar o vovô ateu. Só que é o vovô ateu do mundo angular. Em vez de eu colocar V, eu coloco ômega, que me representa a velocidade angular. Em vez de eu colocar V0, ômega 0. Em vez de eu colocar A, eu coloco alfa. E o T é T. Tempo sempre vai ser tempo, tá bem? Independente de onde você esteja. Então, olha só. Mas essa aqui que a gente calculou, o que ela é, pessoal? Ela é a velocidade angular, beleza, mas ela é a velocidade angular inicial ou a final? Pessoal, agora leia o exercício que você vai descobrir. Qual é a velocidade angular final? Final é zero. Por que é zero? Porque eu quero parar o motor. E se eu parar o motor, ao final do meu movimento, eu não vou ter velocidade. Então, esse cara aqui é zero. Por que ele é zero? Porque você quer parar o teu motor, cara. Se esse cara aqui não for zero, você não vai parar ele. Ah, então quer dizer, o que eu calculei foi a velocidade angular inicial? Foi a velocidade angular inicial, perfeito. Foi isso que você calculou. Então, coloca aqui os 120π. 120π. No lugar aqui do mais alfa, eu vou colocar o valor dele, só que o valor dele é negativo, né? Então, eu coloco menos 20π. Tudo isso que está multiplicado por t. Então, agora, como é que eu vou resolver essa equação aqui, que está meio estranha, parece que está meio difícil? Simples, né, pessoal? Eu pego, por exemplo, esse termo todo aqui, que está negativo, e jogo para o outro lado, e ele vai virar positivo, né? Então, ele vai para o outro lado lá, valendo 20πt, que é igual a 120π. Que o 120π já estava do outro lado. Eu posso facilitar minha vida para resolver isso aqui? Nossa, de uma maneira incrível ainda. Muito.
Então, olha só, eu tenho π do lado e tenho π do outro. Cortei. Dá para melhorar mais? Dá. Esse zero com esse zero aqui. Então, eu posso cortar tudo isso, porque eu estou falando de uma igualdade onde eu só tenho um único termo. Então, isso aqui é possível, tá bem? Nessa situação, essa ferramenta matemática aqui é 100% válida. Então, eu quero saber o tempo. Então, o tempo vai ficar igual ao quê? Eu tenho 12 do outro lado agora, só que aqui sobrou esse 2. Esse 2 que sobrou, eu vou passar para o outro lado dividindo. 12 sobre 2. 12 sobre 2 é 6. 6 o quê? Segundos, né? Estou falando em tempo, em sistema internacional, então eu falei em segundos. Então aqui você descobriu o quê? Que aplicando essa aceleração de frenagem, aceleração angular de frenagem de menos 20 π rádio por segundo ao quadrado, o seu motor vai levar 6 segundos para parar. E isso sabendo que inicialmente ele estava a uma frequência de 60 Hz, ou então a 3.600 RPM. Lembra que eu pedi para vocês, pessoal? Só decorem uma aqui para mim. RPM para Hertz, que é uma divisão por 60, pessoal. Não tem nada demais, que é uma conversão de minutos para segundos, basicamente. Só essa eu pedi, porque ela é muito utilizada. Então, vocês viram que apesar de ser muito complexo aqui as nossas explicações sobre essa velocidade aqui, desculpa, essa aceleração aqui angular, na hora de aplicar ela, não é tão difícil. A equação matemática aqui, ela não é tão difícil. Você vê que dá boa, tá legal? Então, agora a gente vai continuar falando do nosso movimento circular, só que, digamos assim, tudo que a gente estuda tem uma finalidade. E essa finalidade é aplicar ela em alguma coisa que venha facilitar a nossa vida. Então, a ciência é feita para isso. Para quê? Para facilitar a nossa vida. Então, se a ciência ela não tiver finalidade nenhuma de aplicação na nossa vida, eu não vejo sentido. Eu, ao menos, desculpa, eu não vejo sentido. Então, para que a ciência tenha sentido, ela tem que ser utilizada na nossa vida, tá legal? E aonde que tudo isso é utilizado na nossa vida? Aqui, na transmissão do movimento circular. Puxa, professor, mas eu não utilizo isso. Você não, mas alguém utilizou isso a fim de facilitar a sua vida. Você não andou de bicicleta? Você não anda de carro? Ah, o carro não tem uma roda, essa roda gira? Então, todos esses conceitos foram utilizados dessa aula, tudo bem? Obviamente que no nível mais avançado. Mas a fim de, nossa, mas polia, onde que eu vou usar polia e correia na minha vida? Você não, mas muitos dos produtos que você usa na sua casa aí, tanto estou falando de um sapato até um pacote de bolacha, muito provavelmente esse tipo de transmissão por correia teve envolvimento no processo de produção dele. Então, veja, toda essa ciência é utilizada aqui, na transmissão do movimento circular, tá? E a gente vai ver algumas características desse tipo de transmissão aqui. Veja, agora eu vou fazer um exercício mental aí com você que está me assistindo. Eu peço para que você observe duas coisas para mim, duas coisas tipo bem simples, que é o seguinte, ó, que você olhe o sentido de rotação tanto desse pinhão, a gente chama de pinhão, menorzinho aqui da frente, quanto dessa coroa aqui de trás. O sentido de rotação, se ele está no sentido horário e anti-horário. Essa é a primeira coisa que eu estou pedindo para você observar, tá legal? E a segunda coisa que eu estou pedindo para você observar é quem tem maior velocidade angular, a pequenininha ou a grande, ou as velocidades angulares são iguais. Então eu vou tentar colocar, rodar para você essa animação para que você veja. Olha só, pessoal, o sentido de rotação tá mole, né? Ó, tanto a da frente quanto a de trás, elas estão indo contra o relógio, no sentido anti-horário. Então, tá beleza. Sentido de rotação tá legal. As duas estão no sentido anti-horário. Ah, quer dizer que uma vai obedecer o sentido da outra? Nesse tipo de transmissão, sim. Tá obedecendo. Uma tá obedecendo o sentido da outra. E velocidade angular. Aqui, pessoal, muita gente se embananou, mas eu vou dar uma dica muito boa para você. Sempre que aparecer quem tem maior frequência, quem tem maior velocidade angular, sabe o que você faz para saber? Uma regra muito fácil e muito rápida de você solucionar isso? Olha para as duas peças em questão e se faça a pergunta: quem completa uma volta antes? Quem completa uma volta antes? Se você olhar que o pequenininho completou uma volta antes, ele tem maior frequência, ele tem maior velocidade angular. Ah, é o grande que completou uma volta antes. Ah, então o grande tem maior velocidade angular, tem maior frequência. Então a dica é essa:
Quem completou uma volta antes tem maior frequência. Quem completou uma volta antes tem maior velocidade angular. Nesse caso aqui, você observa que enquanto o pequenininho está dando mais 5 voltas, o grande está terminando de completar a primeira. Então, o pequenininho aqui na frente tem maior velocidade angular e tem maior frequência. Tá legal? E agora a gente vai estudar a parte da teoria desse negócio aqui. Puxa, algumas coisas você vai precisar entender agora. Dá uma olhada aqui. Supomos que aqui nessa tua correia ou corrente, você marcou 2 pontos. Tudo bem? O ponto A e o ponto B. E esse ponto A e ponto B, eles são espaçados aqui por uma distância, supomos, de 10 centímetros. Tá legal? Eles são espaçados por uma distância de 10 centímetros. Então vamos lá, você vai ligar essa tua máquina, esqueça esses dois aqui de baixo por enquanto. Você ligou a tua máquina, ela funcionou, tal, você utilizou ela para o que você queria. Isso aqui pode ser uma bicicleta também, sem problema algum. Por exemplo, você pedalou tua bicicleta e parou ela. Quando você parou tua bicicleta, o ponto A veio parar aqui embaixo. E o ponto B logo na sequência. E elas têm essa distância aqui entre elas agora. Aí eu te pergunto, essa distância aqui de baixo, após você ter pedalado a tua bicicleta, ela permanece sendo 10? Ela diminuiu ou aumentou? Veja, essa tua distância aqui de baixo, ela permaneceu sendo 10 centímetros. Puxa, professor, eu não acredito nisso. Então faça isso na tua bicicleta. Marque 2 pontos lá da tua bicicleta, meça a distância entre esses pontos. Senta na tua bicicleta, pedala, para ela e meça de novo a distância sobre esses 2 pontos aí de novo. Você vai ver que a distância é a mesma. Tua corrente, ela não alongou e nem diminuiu por você ter pedalado. Então, essa distância sempre permaneceu a mesma. Só que o que eu quero dizer com isso? Onde isso tem a ver com o equacionamento desse negócio? Tá aqui, ó. Tem a ver que a tua velocidade linear do ponto A e do ponto B é exatamente igual. Por que que a velocidade linear é igual? Horas, o ponto A conseguiu se aproximar do B? Não. Ele se afastou do B? Não. Então a velocidade é a mesma. Pensa você na BR com um carro a 100 km por hora. Você olha um carro na sua frente. Passa-se, por exemplo, meia hora e você vê que esse carro continua exatamente a mesma distância que você. Você não conseguiu se aproximar dele, mas você também não se afastou dele. Você permaneceu sempre a mesma distância dele. Significa o quê? Que esse carro também está a 100 km por hora, também está a mesma velocidade que você. Então pensa aqui, ó. Se A não se aproxima nem se afasta de B, significa que A tem a mesma velocidade de B. Tudo bem? Só que é o seguinte, tem a mesma velocidade linear, fato. E a velocidade angular e a frequência é a mesma? Não. Puxa, como não? Quem tem maior, então? Lembra só da dica, né, pessoal? O menor completa uma volta antes. Então, o menor, ele vai ter uma maior velocidade angular. Então, esse menorzinho vai ter uma maior velocidade angular e, por consequência, ele vai ter uma maior frequência. Então, veja, é sempre assim. Você vai comparar as duas polias, ou o pinhãozinho e a coroa, e você vai ver. Um sempre vai ganhar em alguma coisa. Como assim, professor? O grande, ele não vai ganhar no raio, porque ele tem raio maior? Sim. Então, ele vai perder na velocidade. Então, ele vai perder na frequência. O pequenininho, ele não perdeu no raio, porque ele tem raio menor? Perdeu no raio. Ah, então ele ganha na velocidade angular. Então, ele ganha na frequência. Essa é a ideia. Vai perder em um e vai ganhar em outro. Então, a gente tem essa relação aqui para esse tipo de transmissão. Velocidade angular do A vezes o raio do A igual a velocidade angular do B vezes o raio do B. Frequência de A vezes o raio de A, frequência de B vezes o raio de B. Tá legal? E esse tipo de equação aqui, o que é o bom? O bom é que no começo você parece que é meio difícil de decorar, aquela coisa toda. Mas ele é utilizado tanto em correia quanto corrente e também é utilizado em engrenagem. Então, isso aqui é genérico para quase tudo. Uma única exceção que quebra isso, que lá no final eu vou te falar qual é. Então, esse tipo de coisa é bom você decorar, porque tanto se aparecer correia, se aparecer corrente ou engrenagem, isso aqui vai te ajudar a resolver quase tudo. Então, eu posso dizer, pessoal, essa equaçãozinha aqui de dentro, ela te ajuda a resolver, eu poderia dizer, 95% dos casos de transmissão de movimento circular. Então, é muito importante que você saiba, tá bem? Tá legal?
Então, vamos ver os outros tipos de transmissão de movimento circular. Pessoal, agora a gente está falando aqui da engrenagem. Engrenagem, não vou nem ficar falando de aplicação, porque são, nossa, zega milhares de aplicações na sua vida, tá? E veja, eu vou fazer a mesma pergunta. O sentido de rotação, ela vai mudar da engrenagem Gold para 24K? Da 24K para essa pequenininha? Vai mudar? O que vai acontecer com o sentido de rotação? E com a velocidade angular? Quem tem maior, quem tem menor? Dá uma olhada aí. Eu vou ligar aqui a animação e você vai descobrir. Ó, olha a Gold. A Gold não está respeitando o relógio. Desculpa, a Gold está respeitando o relógio. Ela está indo no sentido horário, ó. Ela está igual como se fosse um ponteiro do relógio, D. Então é o sentido famoso horário. Olha só, até eu me embananei aqui. E a 24K, vou ligar de novo para você a animação para a gente ver. A 24K, olha só, a 24K não respeita o relógio. Ah, não, a 24K não respeita o relógio. Beleza, e a pequenininha? Vamos ver tudo de novo o que acontece aqui com a pequena. A pequena está respeitando o relógio. Então, qual é a dica aqui de sentido de rotação de engrenagem? A cada contato, eu vou inverter. Então, veja, a Gold está no horário. Ah, ela está no horário. Ela encostou em qual? Ela encostou só na 24K. Ah, então a 24K, anti-horário, inverteu. Ah, mas a 24K está anti-horário e encostou na pequenininha. Então a pequenininha voltou a ficar no sentido horário. Então qual que é a conclusão? A conclusão é que a cada contato eu tenho inversão do sentido de rotação, tá bem? Então, como eu tive dois contatos, a grandona e a pequenininha coincidiram, porque eu inverti e inverti de novo. Então, a inversão da inversão significa que é a mesma coisa da primeira, tá legal? E a velocidade angular? Como que eu vou saber a velocidade angular ou frequência? Como que eu vou saber quem tem maior velocidade angular e maior frequência? Aquela dica, quem completa uma volta antes? Quem completar uma volta antes tem maior velocidade angular, tem maior frequência. E pessoal, olha só, eu vou marcar o D aqui e eu vou parar no D quando o D parar no mesmo ponto inicial que ele está, ou seja, quando ela completar uma volta completa. E dá uma olhada aqui o 24K. Quantas voltas ele vai dar nesse meio tempo? Ó, o D, ele surgiu dessa posição aqui onde eu deixei o meu mouse. Olha só, o 24K já deu várias voltas. E a grande ainda não deu nenhuma. Agora a grande, ó, um pouquinho mais de uma. Mas o 24K deu muitas voltas enquanto isso. E a pequenininha aqui, então, nossa, muito mais ainda. Então, uma suposição aqui, enquanto a Gold deu uma volta completa, a 24K, eu acredito que ela tenha dado umas 3 voltas completas. E a pequenininha aqui, provavelmente ela tenha dado umas 7 voltas completas. Então, pessoal, a mesma coisa que eu comentei lá para vocês aqui é válida. Ó. As velocidades lineares é a mesma. Lembra lá, ó, os V's são os mesmos, só que a velocidade angular são diferentes. Por quê? Porque lembre-se, eu sempre ganho em algum lugar e vou perder no outro. Ah, a grandona ganhou no raio, então ela perdeu na velocidade angular, então ela perdeu na frequência, tá bem? Lembre-se disso. A pequenininha sempre é mais rápida nesse tipo de situação, tá? Só que aqui alguns casos especiais, engrenagens, aonde em vez de você colocar o raio, você pode colocar o N nessas equações aqui. Todo lugar que tem raio você pode colocar o N. Só que vai ser o N do A e o N do B. Mas o que é esse N? Esse N é o número de dentes da engrenagem, tá? Então essa relação aqui, ela também é válida se no lugar do raio você colocar o N. Só que óbvio, se você está tirando o raio do A, você vai colocar o N do A. Se você está tirando o raio da engrenagem A, você vai colocar um número de dentes da engrenagem A. E a mesma coisa para B, tá legal? Então, se lembra que eu falei que é 95% dos casos, que tem apenas um caso que foge tudo aquilo dali, que dá uma bagunça, que é esse caso aqui, pessoal. Esse caso aqui é o único que foge àquelas equações, que é a nossa exceção da aula de hoje, que é a tal chamada engrenagens acopladas a um eixo. Então, veja, pessoal, o que acontece? Aqui, cada um tinha sua rotação. A A tinha essa rotação e a B essa, onde a rotação da B era maior, porque ela completava uma volta antes. Só que aqui, as engrenagens, tanto essa primeira aqui, a número 1, quanto a número 2, as duas estão soldadas no eixo. Pessoal, quando eu falo soldado, não é o rapaz lá do exército. Soldado é tipo uma
cola entre metais. Interprete ela desse jeito até então. Então, as duas estão soldadas no eixo. Se as duas estão soldadas no eixo, significa o quê? Quem manda na rotação vai ser o eixo, pessoal. Então, se o eixo tiver uma frequência de 10 Hz, a engrenagem 1 vai ter uma frequência de 10 Hz e a 2 vai ter uma frequência de 10 Hz. Por quê? Porque está todo mundo colado no eixo. Então, para onde o eixo girar, elas vão ter que girar também. Então, aqui a gente vai respeitar essa relação, onde as velocidades angulares são todas as mesmas, porque todas elas respeitam a velocidade angular do eixo, porque elas estão grudadas no eixo. Pensa, o eixo vai girar e todo mundo vai ter que girar junto, com a mesma rotação. Tá legal? E isso implica numa frequência igual. E isso implica também num período igual. Então, esse eixo, se o período dele, por exemplo, for de 1 segundo, ou seja, para que ele dê o tempo para que ele dê uma volta completa for de 1 segundo, essa engrenagem aqui vai ter o mesmo período do eixo, essa aqui também, ou seja, as duas vão ter 1 segundo também. Ou seja, esse ponto aqui, ele vai demorar 1 segundo para descer lá embaixo e voltar aqui para cima. A mesma coisa esse, tudo bem? Então, só nesse caso aqui é válida essa equação. Já nesse daqui, o período é o mesmo? Claro que não. Você viu que o período aqui dessa engrenagem menor é muito menor. Enquanto essa daqui levou, sei lá, uns 10 segundos de período para dar uma volta completa, essa aqui levou uns 4 segundos de período. E essa aqui levou apenas 1 segundo de período. Então aqui o período é diferente. Aqui o período é igual. Então esse aqui representa aqueles 5% da exceção do seu vestibular que eu falei. Então se você tiver sorte ou azar, você vai cair nesse tipo de coisa aqui, que é a exceção, tudo bem? E nessa exceção, o que é a minha equação? A tua equação é essa daqui, ó. Que aí sim, é o único caso onde a tua velocidade linear vai ser diferente na tua engrenagem ou polia 1 comparado com a tua engrenagem ou polia 2. E aí lembre-se, os pontos mais afastados do raio são aqueles que possuem maior velocidades lineares. Lembre-se, lembra lá da roda gigante? Quanto mais afastado você está do centro de giro da roda gigante, maior a sua velocidade. Lembra lá do ventilador? Quando você colocava uma caneta, um lápis no ventilador, você colocava perto do centro, o impacto era menor, porque a velocidade era menor. Quando você colocava essa caneta lá no ventilador, bem na parte externa da hélice, ou quase beirando a hélice, você ouvia que a pancada era maior. Por quê? Porque a velocidade era maior. Então, nesse caso aqui, quanto maior o raio, maior a velocidade linear. Aqui é justamente ao contrário. Quanto maior o raio, menor a velocidade angular. Então, cuidado para não se confundir, tá legal, pessoal? Mas eu já falo, como eu falei para vocês, né? Puxa, professor, eu não consigo decorar tudo, não consigo entender tudo. Então, esquece isso e decore esses. Porque olha só, se você souber essas equações e entendeu esses conceitos, você entendeu engrenagem, você entendeu a correia e a corrente. Então, veja, você entendeu a maioria das coisas que eu precisava que você tivesse entendido. E as equações são as mesmas para a sua sorte. Aqui, puxa, professor, eu entendi. O período da pequenininha é mais rápido, a grande, o período é maior. A velocidade angular da grande, ela é menor, porque o raio dela é maior. Puxa, você entendendo isso, eu estou super feliz. Essa exceção de 5% é para você que não pode perder questão nenhuma no seu vestibular, que quer medicina, que quer aqueles cursos mais concorridos. Daí você não pode se dar o luxo de passar nada, tá? Então, pessoal, nossa aula acaba por aqui. E na próxima terça, né, a gente vem aqui e vai começar a falar para vocês de dinâmica, sobre as leis de Newton, que é a parte, acho que, mais cobrada na prova de vestibular de vocês da física toda. Então, da física toda, o tema mais cobrado vai ser dito para vocês na aula de número 7. Tá legal? Então, abraço e bons estudos. Até em breve.